Dentre todas as memórias atormentadas, algumas são merecedoras de destaque. E dentre as destacadas destacam-se ainda mais outras poucas. E esta que será narrada aqui encontra-se na macabra galeria de troféus deste atormentado atleta do coração. Eu só vos peço que sejais misericordioso com este autor e não vos aposseis de preconceitos e julgamentos pueris. Quem nunca delirou, que atire a primeira pedra. E nesta assertiva eu me conforto, porque não existe munição entre vós. Não tendes pedras a jogar, pois é certo que todos vós já fostes possuídos de algum fogo fato de insanidade em algum átimo de vossas vidas. Comigo não foi diferente. E não foi um átimo. Eis o começo. Eu queria ser cantor. Eu queria ser cantor e levava essa vontade a todos os cantos de minha infância. Nas festas, no quintal da casa do tio Ernesto, no Engenho de Dentro, festas densamente povoadas por panças nababescas, tias com corpos de frango assado, tios com bigodinhos de miltinho, bolas de gude, búlicas, gostosinhas, vizinhos aos montes, penetras, idem. Nesse quintal havia uma gaiola com coelhos, mas isso não tem a menor importância, né? Não tem importância. Pois bem, nessas festas, eu levava o meu goleiro, que eu era bom nisso. Eu levava minhas bolas de gude, que eu era pereba nisso. E eu levava também o rei do iê, que havia em mim. Eu não sei se eu era pereba ou bom nisso. O fato é que eu colocava umas cadeiras surradas ao lado de poltronas ainda mais surradas no chão de terra batida, ao lado da gaiola dos coelhos, formando uma plateia. No cabo do que um dia foi uma vassoura, eu pregava uma lata quase enferrujada de extrato de tomate sica. O prego atravessando a figura daquele elefantinho verde que rotulava a lata, fixando-a quase enferrujada naquilo que um dia serviu para a vassoura. Tinha eu, então, um microfone. O meu microfone, que amplificaria a minha voz para aquela seleta plateia de banhas, bigodinhos e gostosinhas. Na escola pública, que ostentava o mesmo sobrenome meu, onde eu cursava o primário, eu era tímido para tudo, menos para pedir para a zelosa professora que me deixasse cantar para a turma antes do tempo acabar. E o pior é que ela deixava às vezes, né? Então, ela chegava ao final da aula e anunciava: gente, hoje o Adolfinho vai cantar para vocês. E rápido como corisco, eu saía da minha carteira, ia para frente à turma e cantava algum sucesso de Roberto Carlos. Claro que eu escolhia um dos sucessos mais acelerados, não é? Evidentemente, pois em meu jovem espírito já crepitava, ardia em brasas o nascedouro da fogueira rock and roll. Eu abafava. Acho. O fato é que eu cantava para as meninas e eu fazia um certo sucesso com elas. Eu queria ser cantor. Eu queria ser o rei do iê. Naquele tempo havia na TV, em preto e branco, um programa infantil apresentado pelo tio Hélio. Era legalzinho, né? Ou seja, eu nunca fui muito fã do tio Hélio, nem de seu programa, né? Mas, vai lá, eu assistia sazonalmente. Pois bem, aconteceu, senhores, que um dia, numa data festiva, comemorando sabe-se lá o quê, o tal do tio Hélio faria uma apresentação no enorme auditório da escola, num dia de semana, no horário da aula, que foi motivo de alegria para todo mundo, né? Todos seriam dispensados das aulas para assistir à apresentação, e isso teve consequência, uma explosão de felicidade por parte dos infantes. Eu fiquei feliz somente por não assistir alguma aula modorrenta, não pelo tio Hélio especificamente,
cujo show não passaria da apresentação de um mágico de quinta categoria, falando um portunhol que não convenceria nem ao recém-nascido, o Matias sabe-se lá qual o nome, cantando umas musiquinhas débeis mentais para as crianças, o sorteio de presentes vagabundos, né? Tais como pazinha de praia, a boneca que nem os olhos mexiam, os olhos eram desenhados mesmo, né? Bolas de plástico que não duravam nem 3 dias, álbum de figurinhas sem figurinhas, etc, 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 etc. E o tio Hélio tentando ser de uma felicidade Disneylândia, não conseguindo, né? Parecendo às vezes estar fazendo aquilo unicamente, em se dimensionando pela sua animação, fazendo aquilo por um cachê mísero. Essa é que é a verdade. Eu na plateia, se não feliz, pelo menos alegre por estar observando criticamente aquele circo quase dos horrores que se apresentava aos meus olhos. Eis então que a vereda da vida faz uma curva cuja equação é impossível de descrever. Nem mesmo Isaac Newton, que ficaria mudo cerebralmente, nem Albert Einstein. A curva que a vereda se me apresentou não tem equação matemática que a descreva, nem existencial que a decifre. Mas aconteceu. Quando o show já entediava, até mesmo o mais fanático fã do entediado tio Hélio, eis que este anuncia empolgadamente ao microfone: e agora uma surpresa para vocês. Acabam de chegar aqui para participar do nosso show Roberto e Erasmo Carlos. Eu levei um choque de 220 volts, apareceu caveirinha, eu quiquei, eu vidrei, os olhos fixos no palco, esperando a entrada dos astros. E eles entraram. Roberto na frente, Erasmo em seguida. Roberto, com aquela sua calça boca de sino, aquele seu andar característico de superstar. Por um momento eu pensei, qual será a perna mecânica? Mas esse pensamento esvaiu-se logo, pois rapidamente eu estava ali, diante de Roberto e Erasmo Carlos. Ok, não estava diante assim não, porque eu estava lá pela 20ª fileira, né? Mas eles estavam ali e começaram a cantar Essa Garota é Papo Firme. A mesma música que eu cantava para a turma. A mesma música que eu cantei para as banhas, para as gostosinhas, para os bigodes de miltinho, para os coelhos engaiolados no chão de terra batida, no engenho de dentro. Para os coelhos. A voz amplificada pelo microfone de lata. Vejam bem, a mesma música que eu cantava. Nada mais era preciso. Um virou todo, o todo virou um, o universo alinhara-se, rápido como um corisco. Eu saí da minha carteira, quer dizer, eu saí da minha cadeira, né? Fui lá pro palco, subi no palco, cheguei em frente à turma, quer dizer, em frente à plateia. E no palco, eu cantei com eles. Eu cantei com o Roberto Carlos. E com o Erasmo também. Eu cantei com eles. Nós cantamos juntos. No início, eles estranharam aquele protótipo raquítico de Ronivon, atrevido, né? Mas eles gostaram da pegada rock and roll e deixaram rolar. Depois de Essa Garota é Papo Firme, nós cantamos Quero que vá tudo pro inferno. E acabou a apresentação. Aplausos mais que calorosos explodiram ao último acorde. Nós agradecemos, nos abraçamos, agradecemos de novo, e eles foram para as coxias, e eu voltei para a plateia, onde as meninas para as quais eu cantava na sala de aula estavam com os olhos rútilos, os sorrisos solares, as bocas vermelhas, a me fitarem com admiração, algumas com paixão, poucas com amor. Eu era o rei do iê-iê-iê.
Eu não era o rei, não. O rei tinha saído para as coxias. Mas eu era, então, seu legítimo sucessor. Eu te pergunto, já pisou em nuvens? Já flutuou entre musas e ninfas? Já foi bafejado pelos zéfiros vitais que transformam o que é humano em divino? Já experimentou a realidade do sonho do Nefelibata? Se as respostas forem negativas, apiado-me de ti, cuja melhor sorte seria ter nascido cego e surdo para não ver e ouvir este relato de comunhão existencial. Senhores, num único dia eu experimentei tudo isso. Eu creio que de tais sensações sois ignorante. O que me leva a concluir? Não nasceste ainda, infeliz. Eu fui para casa, não sei como. Quer dizer, eu sei como é que eu fui andando, né? Porque a casa ficava a 2 quarteirões da escola, né? E eu não corri, não andei, não rastejei, nem engatinhei, tampouco voei. Apenas fui. Creio que sem materialidade, sendo naquele momento um espectro luminoso, uma onda, uma frequência, um combinado quântico. Eu cheguei em casa explodindo de ansiedade e esperei minha mãe chegar, sabe-se lá de onde é que ela vinha, para narrar-lhe a efeméride. Ela chegou e ficou muito feliz, só de reparar os raios festivos que emanavam daquele protótipo raquítico de Ronifon. Pois para ela ser feliz, bastava que o filho fosse. Contei tudo para ela, com todos os detalhes, todas as notas, todas as onomatopeias, com todo o fervor que incendiava meu espírito, com toda a luz que brotava de minha carcaça esquálida. E durante o relato, os grandes olhos verdes de minha mãe cresciam a ponto de se assemelharem às águas do mar do Ceará. De tanto orgulho, de tanta felicidade que ela sentia pelo seu filho cantor. Ela chegou a perguntar, plena de regozijo e admiração, se eles eram irmãos, né? Eu disse, não, mãe, falei para ela, eles não são irmãos não, eles são só super amigos. Ah, ela respondeu. Minha felicidade fez a felicidade dela e assim eu fiquei mais feliz ainda. O resto do dia traduziu-se numa luminosa tarde de primavera, o céu de um profundo e eterno azul, certificando-me de que nunca mais ia chover no mundo. As tormentas e tempestades de outrora lá no passado ficariam, e decretada estava a morte de todo e qualquer cumulonimbus. Uma normalidade doce e amena pairou sobre aquela tradicional, real família tijucana. Essas lembranças quase banham meu espírito, meu descompassado coração, com gotas de felicidade. Eu disse quase, pois as lembranças continuam, e de forma desenfreada, tal como um desenfreado comboio em trajetória retilínea vai de encontro à lânguida carroça puxada por lânguido jegue a atravessar a linha férrea, fazendo da tragédia o único destino possível. Amigos, em algum ponto da linha temporal de minha existência, eu ouvi uma frase que calou fundo em meu espírito e neste ficará para sempre, impressa com letras forjadas a ferro. Eu repito essa frase para vocês logo após a pausa. Dia de muito riso, véspera de muito choro. Assim é a vida. No dia seguinte fui para a escola, que ostentava o mesmo sobrenome meu. Tudo correu às mil maravilhas. Até a aula mais modorrenta não me pareceu tão modorrenta assim, né?
Tempo acabado, caminhei os 2 quarteirões até a minha casa, até o meu palácio. Sim, porque eu era o rei do Iê. Eu não tinha mais uma casa, e sim um palácio ornado de pautas musicais nas portas, colcheias como maçanetas. Chegando aos meus aposentos, bom aluno que sempre fui, dei início às tarefas que a professora intitulava Para Casa. O céu continuava me dando a certeza da morte das nuvens. Ouvi o barulho de alguém abrindo a porta de entrada da casa. Devia ser minha mãe vindo, sei lá de onde. A casa era de 2 andares, a escada era de madeira, o meu quarto ficava no 2º andar, do lado da escada. Ouvi os passos lentos e compassados, indicando que alguém subia a escada. Devia ser minha mãe, vindo sei lá de onde, mas não. Os passos de minha mãe nunca eram lentos e compassados, ao contrário, eram nervosos e céleres, como um frevo. Mas era ela, eu sabia. Não me pergunte por que eu sabia, mas eu sabia, era ela. Eu, ocupado com o para casa, sentado à escrivaninha, olho para a porta esperando minha mãe, que certamente passaria no meu quarto para beijar o seu filho cantor. Eu olhava em direção à porta, cuja moldura era de madeira trabalhada, esperando que o toque, toque, toque cessasse e minha mãe aparecesse na moldura, radiante e feliz, com seus olhos de mar cearense. E toque, toque, toque. A escada tinha 17 degraus, que eu tinha o estranho hábito de contar todas as vezes que eu subia. Eu já era atormentado desde tenra idade. E toque, toque, toque. Ela apareceu em câmera lenta, colocando-se harmoniosamente na moldura, lembrando um Renoir. No lugar do mar cearense, uma praia da Ilha do Governador, com suas águas plúmbeas, as olheiras necessitando de sutiã para sustentá-las. Eu dirigi um rápido olhar para o céu e vi que algumas nuvens se formavam e a brisa transformava-se em vento. Volto os olhos para a genitora, que tinha fixa em mim sua praia da Ilha do Governador. Ela estava em preto e branco, e com uma voz plácida, mas com um leve trêmulo, iniciou a falar. Adolfinho, eu acabei de encontrar sua professora na rua e comentei sobre o show de ontem. Você cantando com o Roberto e o Erasmo Carlos. Ela ficou surpresa. Me disse que havia tido um show do tio Hélio, mas que não teve nada de Roberto e Erasmo. Ela me perguntou quem me havia contado essa história. Eu insisti com ela, falando que você me disse que havia subido no palco e cantado com eles. Ela disse que nada disso aconteceu. Não precisei olhar para o céu para certificar-me que o cinza sobrepunha-se ao azul outrora eterno e que ia chover muito ainda. Ia chover em todo o mundo. Muito. Um breve silêncio longo para mim sustentava nossos olhares. A praia da Ilha do Governador mostrava-se poluída de águas plúmbeas, lixo, mau odor de peixe morto. Quebrou o silêncio sua pergunta. Por que você mentiu? Por que você inventou essa história? O que aconteceu?
e a praia da Ilha do Governador quase transbordava em meu quarto. Como assim? Eu menti. Eu era o rei do iê-iê-iê. Eu não menti, eu juro, eu não menti. Eu juro. Eu só queria que aquilo tudo fosse verdade, só isso. Eu vivi aquele momento, mesmo que só eu tenha sido testemunha dele. Mesmo que só eu tenha ouvido os aplausos. Mesmo que só eu tenha abraçado o Roberto e o Erasmo. Mesmo que só eu fosse o herdeiro do rei. Mesmo que só eu existisse naquele mundo criado entre aulas modorrentas e microfones de lata. Respondi com uma voz débil. Não sei. Ela me olhou por um tempo com seus olhos de ilha, baixou a cabeça e lentamente saiu para lentamente executar suas tarefas de dona de casa, que naquele momento e a partir de então foram despojadas de brilho e de cores, compondo assim um filme em preto e branco de Bette Davis. Eu não era o rei do iê-iê-iê. Nunca fui. Nem rei, nem súdito, nem serviçal. Eu era apenas um garoto que amava os Beatles e os Rolling Stones. E Roberto e Erasmo. Naquele dia, naquele momento, eu fiquei mais velho do que eu já era. Pois eu já nasci idoso. Naquele dia eu virei espectro. E até hoje eu sou espectro. Um espectro gordo, sem cabelos. O contrário daquele protótipo raquítico de Ronivon. A culpa é do tio Hélio, que por um mísero cachê foi fazer um show na mesma escola que ostentava meu sobrenome. Perto disso, Led Zeppelin é peninha.